Ah, eu sei. Você trabalha demais. Eu conheço você, eu tive a honra e o prazer de servir dezenas de empresários como você. Foram centenas de líderes impactados nos últimos 10 anos. A história é sempre a mesma. Por mais que o empresário trabalhe, ele olha para a própria vida, olha para os resultados e parece não combinar. Kaline, eu trabalho demais. Eu até colho um fruto, eu até tenho um resultado, mas não na proporção do que eu poderia. Kaline, o negócio, eu trabalho aqui há tantos anos, eu fundei essa empresa há tantos anos, ou eu herdei do meu pai. Kaline, o tempo que eu tô aqui, o tempo que eu construí esse negócio do zero, já era para ele funcionar sem mim. Olha quantos funcionários, olha quanta gente para fazer, mas parece que eu tenho que repetir as mesmas coisas. A cultura virou uma salada, cada um trouxe a sua e eu não consigo fazer a galera entender o que eu estou falando. Kaline, é complicado. A frase é complicado, eu ouvi muitas vezes. O seu caso pode ser muito semelhante à história que eu estou contando aqui, porque de alguma forma a gente, como líder, reproduz muito o que a gente recebeu. Nós reproduzimos de forma automática, ao invés de questionar e fazer diferente. Vou te dar um exemplo. Pensa quantos líderes impactaram a sua trajetória. Pensa nos 5 maiores líderes que impactaram você positivamente e negativamente. Lembrando que esse líder pode ser professor, pastor, chefe, pai, líder de algum projeto que você participava, de algum esporte. O que esses líderes tinham? Quais eram as características dos líderes, positivamente e negativamente? Quando eu faço essa pergunta, a maioria de nós não tem tantos líderes para falar que fizeram um impacto positivo na nossa vida. A maioria coleciona histórias de líderes autoritários que diziam: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a gente se submetia àquela chefia até que a gente chegou no cargo de chefia. Hoje lidera uma empresa, tem um negócio. E aí você acaba liderando inconscientemente com todos os moldes que você aprendeu. Agora você imagina uma revolução industrial, a forma como os capatazes lideravam e como vai funcionar a liderança no século XXI, em pleno 2025. Agora pensa comigo, quantas gerações você tem dentro do seu negócio? De repente você contratou uma menina lá para fazer o seu marketing, e aí você tem um senhor lá que está com você há muitos anos e conhece todos os processos da empresa, e aí você tem um jovem de meia idade que está ali, né, tá na casa dos 30, eu falo meia idade, casa dos 30. Então ele é jovem, mas ele é mais maduro, ele traz ideias e ele pensa em soluções inovadoras, mas você não tem nem tempo de analisar o que ele traz, porque você não consegue parar apagando incêndio o tempo todo. É uma realidade muito triste para o empresário brasileiro dar conta de tantos impostos, de tantas demandas, né, tributárias, comerciais. No teu segmento de mercado, você já tem os teus desafios, você já tem o teu raio ali, né, de competitividade para achar sua fatia no mercado. Então já são tantos desafios. Você precisa se antenar e se posicionar como um líder da última hora. Eu me chamo Kaline Schmidt, eu tenho uma honra de ser uma especialista em liderança. Eu considero isso um presente, né? Depois de quase 30 anos sendo liderada por líderes muito autoritários, eu vim dos 20 e poucos anos para cá, né? Tem 20 anos aí no total, desenvolvendo um apreço pela liderança absurdo. Eu ainda passei 10 anos num cenário corporativo muito esmagada, muito aquém do que nós poderíamos alcançar de resultado, o nível de liderança que a gente exerce no nosso país. O Brasil ele tem essa cultura enraizada do que recebeu, líderes autoritários. Então, a equipe ela não trabalha com o mesmo brilho nos olhos e paixão no coração que você. O teu olho brilha, né? A gente emociona aqui, fica cheio d'água quando a gente fala do nosso sonho, do nosso projeto, do nosso negócio. Nós, como empresários, acordamos e dormimos pensando no negócio, a gente é apaixonado. Se final de semana tiver que abrir o notebook para ver alguma coisa, para projetar uma ideia nova, para ficar pensando naquilo, nós amamos o que fazemos. Mas como transmitir esse brilho nos olhos, essa paixão no coração para o meu funcionário? Como é que eu consigo fazer com que ele faça tão bem? Então, o líder da última hora, ele está atento na disrupção. A gente já viveu ao longo da história várias disrupções, né? A Revolução Industrial foi um grande movimento, e aí tudo automatizando ali, né, em série. Então tudo era produzido em série, você já não tinha mais aquela
personalização toda. Depois a gente viveu um grande boom de disrupção quando a internet chegou. Então, eu lembro os mais antigos, eu tive o prazer de fazer parte do corpo de funcionários, né, e prestadores de serviço. Na Light eu fui funcionária, na Petrobras eu prestei serviço na área de consultoria. E dentro dos mais antigos ali, das conversas, eles sempre diziam, na época, quando cada um tinha sua sala ali, seus papéis, e aí tinha uma máquina de escrever na sala do chefe, né? E aí eles diziam que quando todo mundo tomou conhecimento que ia chegar uma máquina de escrever para cada um. E aí o comentário da empresa era: cada um vai ter a sua própria máquina de escrever. De repente você é desse tempo, dessa época. Não tem tanto tempo assim, né? Eu vou fazer 40 anos e eu lembro de muitas coisas. Então, uma grande disrupção aconteceu. Não só todo mundo teve a própria máquina de escrever, como pouquíssimo tempo depois, cada um tinha o seu computador ali na mesa e todo mundo se adaptando, né, a como operar a máquina, como entender os softwares e cada implantação de sistemas, e foi aquele boom, uma grande disrupção. Hoje está todo mundo usando, está tudo bem, já fluiu. Só que a gente está entrando agora na disrupção da IA. É uma inteligência, ela precisa estar dentro de todos os teus processos. Você fica para trás se você não acompanha a velocidade. Mas como que o empresário vai fazer isso apagando um monte de incêndios com uma equipe que não funciona? Na verdade, eu costumo dizer que você tem as pessoas, né? Então, a única coisa que você pode é tocar as pessoas, elas tocam o seu negócio. Só que existem chaves para isso. Por isso que eu falo do líder da última hora. Ele não se molda aos padrões antigos. Ele segue os princípios são eternos, nunca vão mudar. Mas ele está atento a como liderar, por exemplo, as multigerações, né? Você tem várias gerações. Tem gente mais velha, gente mais nova. Como é que eu lido com tudo isso? E aquela sensação que fica lá no fundo de eu trabalho tanto, eu queria tanto poder desfrutar. Conseguir coisas que quando eu era mais menina eu sonhava e agora eu não consigo desfrutar. A Aline tá lá e eu não consigo ir. A casa de praia que eu sonhei, o que eu imaginei que eu ia poder pegar uma pousada final de semana, sumir com a minha família. Aline, cada vez eu fico mais, né, perturbado com tudo que está acontecendo no negócio. Eu quase não desfruto no nível do que eu gostaria de desfrutar. Eu até dou umas fugidas, mas a minha família reclama que eu trabalho demais. E o cenário é assim com muitos líderes. Então, ao longo dos últimos 10 anos, eu pude servir, né, a vida de muitos empresários. Indústria, comércio, serviço, saúde. Passei por muitos segmentos, empresas pequenas, grandes. Eu pude implantar a cultura, que é uma especialidade minha, eu amo implantar a cultura. Você senta, né, alinha, implanta uma cultura, protege ela, levanta guardiões e ela está estabelecida dentro do seu negócio. É emocionante ver as pessoas apaixonadas, né? Ver o seu brilho sendo transmitido para elas. Mas para ser um líder da última hora, você precisa caminhar em 7 dimensões da liderança. São princípios que eu vim praticando e reforçando e testando até que fosse comprovado que esse método daria certo. Então, foram muitos lugares, foram muitos testes, foram muitos cenários diferentes, equipes diferentes. Estou trazendo algo muito maduro aqui para você. Essas 7 dimensões da liderança mudaram o meu jogo. Mudaram o jogo de muitos, muitos, muitos amigos, porque depois os clientes se tornam todos amigos. Então, muitos amigos têm um antes e um depois de quando Kaline passou por lá. Eu tenho honra de falar isso. Agora, eu hoje, né, passei por um processo de câncer tem 2 anos, e o câncer foi na tireoide, eu fiquei meses sem falar. E eu ia dentro da empresa e aplicava a consultoria lá, né? Eu ia como consultora e aplicava para o líder. Hoje, eu entendo o poder do empresário ter a autonomia de implantação disso, para que ele tenha a independência de ter isso nas mãos. Não atribuir esse resultado a Kaline, não, ele absorver os princípios e de tempos em tempos ele reciclar isso com o time, ele contratar pessoas novas e já inserir nisso. Eu falo que o líder só tem um trabalho, desenvolver as pessoas. Não existe outro trabalho para ele, não existe. Ele olha de forma estratégica, sempre alinhando as pessoas. As pessoas fazem o negócio, elas fazem o negócio mover. Kaline, você não entende, não funciona, aqui não é assim. Tem posição que eu já troquei 4 vezes, já demiti, contratei, mas não funciona. Você não entendeu os princípios, você tem chaves ainda para acessar.
É o que eu sempre falo, você é muito bom no seu negócio. A gente pode até ter lido algum livro sobre liderança, visto alguns vídeos, né? Mas de fato e de verdade, você é um especialista em liderança, você é um especialista em implantação de cultura. Então, a área que você de repente não conseguiu aprofundar é a minha especialidade. Você está aí muito bom no seu produto, no seu serviço, você faz muito bem o que você faz, você domina essa área. Mas na arte de liderar, você lidera reproduzindo de forma automática o que já recebeu. Você precisa parar, questionar e fazer diferente. Então, eu quero passear um pouquinho aqui nas 7 dimensões da liderança com você, dessa liderança da última hora, que é atualizada para esse tempo, tá? Primeira dimensão, governo. De alguma forma, o líder se conforma. Ele é assim mesmo, é a correria. Eu tenho pavor dessa frase. Tô na correria, tô na correria. E aí tá todo mundo na correria e no final, cadê os resultados? O time correu o ano inteirinho, no final do ano, dá aqui para mim, o que você construiu esse ano? Muito pouco em relação ao que poderia performar. Então, o governo é um princípio que eu preciso estabelecer. Eu preciso olhar para mim e dizer: eu governo o sistema, o segmento, eu vou governar na minha fatia de mercado. Eu governo no posicionamento de como eu conduzo as coisas. Tem um princípio escondido aí dentro do governo, que é o primeiro dentro, depois fora. A gente empilha atividades do lado de fora, N incêndios para apagar, não guarda o que é essencial, atropela tudo e quer que a nossa equipe tenha senso de priorização. Se a gente, como líder, acaba fazendo coisas que não é para a gente fazer. A lei linda lá do Pareto, né, do 20-80. Eu uso 80% do meu tempo no que é um desperdício, não precisava estar ali. E efetivamente, nos 20% que me cabe, eu deixo a desejar. Então, eu não vou ter resultado nunca e eu não consigo priorizar o que é relevante. E aí tem níveis de relevância nisso, né? Quando eu falo de dentro, como eu implanto uma cultura no meu negócio que eu não carrego? Como eu ensino minha equipe o que é a essência da priorização se eu não priorizo a minha família, o meu casamento? Se eu não sou um líder dentro da minha casa, eu preciso governar áreas que eu ainda não governo nas minhas emoções. Então eu não tenho como governar o negócio. Tudo bem, você tem como governar num nível de dar poucos frutos ali de resultado e dizer, ok, é isso aí, é o que temos. Eu estou dizendo o nível de governo, de você olhar satisfeito e dizer, uau, fizemos o máximo que poderíamos fazer. Minha equipe trabalha no auge do potencial dela, meus líderes são os melhores. Kaline, meu negócio está voando. Eu estou falando governo nesse nível. Governar no nível mediano é uma mediocridade, né? É o que a maioria está funcionando. E a gente precisa subir a nossa régua para outro lugar. Mas isso tem chaves escondidas de governo dentro desse princípio. Segunda dimensão é a liberdade. Nós não fomos projetados para liderança. Nós não estamos liberados dentro de nós para liderar. Então a gente tem frases de comando, a gente dá a ordem para que alguém obedeça. Então a gente manda muito. Faz isso, vai ali, me traz o relatório, checa não sei o quê, bota no caminhão. Não, não, não. O tempo todo você está pensando por eles. O tempo inteiro você está dizendo para eles o que fazer. Você não criou um sistema de liberdade para que a coisa funcione sem você. Kaline, como é que eu faço isso? A gente mergulha na segunda dimensão e constrói isso juntos. Você precisa ter liberdade para liderar. Terceira dimensão, mentalidade. Vou te contar um segredo. Tudo é sobre mentalidade. Agora você imagina a mentalidade que você construiu como empresário e a mentalidade do teu time. Como que a tua equipe tem de mentalidade? O que eles acessaram disso? E aí tem toda uma neuroplasticidade para você trabalhar a mentalidade dessa galera, para eles chegarem onde você precisa. Mas isso começa em você. A tua mentalidade precisa enxergar esse time de uma forma além, com especificidades que eu vou te conduzindo no meio do caminho. Quarta dimensão é a manifestação. Eu falo muito essa frase, eu amo essa frase. Você não pode ser tímido na manifestação do que você carrega. Isso é uma frase, é um insight que eu recebi. Eu acesso muito, né, a sabedoria. Eu falo que a sabedoria ela não está disponível no plano terreno. É algo que vem mesmo, né, de forma celestial. Ela vem do céu para a terra. A sabedoria ela não está aqui. Eu ensino muito qual é a diferença de informação para conhecimento, para inteligência, para sabedoria. Informação é eu chegar para alguém que nunca dirigiu, por exemplo, eu dirijo desde os 19, vou fazer 40 daqui a pouquinho. Você dizer para uma pessoa que nunca dirigiu, aperta a embreagem, bota a primeira,
vai tirando o pé, vai acelerando. Ela tem uma informação. Qual é a diferença dessa informação para o conhecimento? Conhecimento vem do latim scientia, que é experimentar. Então, ela pisou na embreagem, ela colocou a primeira, ela experimentou, tirou o pé rápido da embreagem demais, o carro morreu. Então, agora ela tem o conhecimento, a experimentação. Ela experimentou. É diferente da informação. Agora ela conhece. Então, conhecer é experimentar. Conhecimento é experiência, é experimentar. Qual é a diferença disso para inteligência? Eu sou inteligente quando eu tomo decisões baseadas no que eu conheço. Então eu olho para o que eu conheço, eu já experimentei, eu digo, Kaline, isso daqui não funciona. Eu já experimentei, eu fiz o caminho tal, tal, tal e tal. E aí você, de forma inteligente, eu vou fazer, vou tomar decisões com base no que eu conheço. Qual é a diferença da inteligência para a sabedoria? Informação, conhecimento, inteligência, sabedoria. A sabedoria, eu tomo decisões de não com base no que eu conheço. Eu tomo decisões com feeling sábio que não está disponível no plano terreno. É quase que sobrenatural. Sabe aqueles insights que você teve? Eu não queria chamar insight. Sabe aquelas inspirações, aquele sexto sentido, era o que eu queria dizer. Sabe aquele sexto sentido? Você diz assim, olha, isso aqui vai dar certo. E alguém fala, mas como que o senhor sabe que isso vai dar certo? Eu sei que vai dar certo. Mas a senhora viu isso aonde? Eu sei, eu só sei. Pode botar, é isso que vai dar. Você tem um feeling, tem uma experiência, tem uma construção no teu ramo, mas tem uma coisa que vem, não sei explicar, só sei que é isso. E daqui a pouco, bum, emplacou. Sabedoria. Então eu trabalho muito a manifestação do que você carrega de forma sábia. Você não pode ser tímido. Então por que eu trabalho tanto essa dimensão da manifestação? Porque as pessoas, elas são inseguras. Parece que aquele cabra que você sabe que é bom, você fala, cara, esse cabra é bom. Vem cá, meu filho. Às vezes é teu gerente de operação, tá lá no pátio, cento e poucas pessoas, esse cara lidera ali no dia a dia, mas você vê que parece que está entupido, parece que tem uma tampa, que se eu tirar, esse cara vai mais longe, mas parece que está travado. Ele até opera, até faz funcionar, mas não no nível do que poderia. Às vezes, dentro da administração ali do teu ADM, tem gente que você sabe que está ali operando menos da capacidade. Que triste é um motor que você acelera, sabe que ele dá mais, mas ele não te responde. Isso é muito triste, está travado. E aí eu tenho a outra dimensão, que é o tempo. Eu amo falar do tempo porque qual é a frase dos empresários que a gente repete de forma automática sem questionar? Vamos que tempo é dinheiro, vamos que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, dinheiro a gente faz, gasta e faz de novo. Faz, investe, faz de novo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. É a vida que você troca por esse dinheiro. Quando você vai usar, investir, girar, você está entornando sangue. Foi o sangue que você trocou. Então você trocou 40, 50 anos da sua vida, quase 60 anos da sua vida. Você entregou aquilo ali. Cada recurso financeiro que você gerou, você vai derramando na farmácia, no restaurante, no mercado. Você está entornando vida ali. Num carro novo, na troca do apartamento, numa casa nova. É sangue, é vida. Então, vamos que eu estou na correria, vamos que tempo é dinheiro. Você precisa ressignificar essa dimensão. Eu amo a dimensão do tempo. Próxima dimensão que eu quero te contar é o serviço. Existe um segredo nessa dimensão. Nós, como líderes, precisamos entender a verdadeira autoridade. Kaline, como assim? Eu vou servir essa galera como? Eles que têm que funcionar. Eu pago o salário de todo mundo. O serviço é a verdadeira autoridade. Pensa no organograma da tua empresa ao contrário. É como se você estivesse embaixo. Então, imagina uma pirâmide humana. Quando você vê 5 metros de altura para cima, todo mundo olha para onde? Para aquele camarada que está lá no topo. Caramba, ele está muito alto. Só que quando você olha, tem um cara bem troncudo embaixo, segurando e sustentando toda aquela pirâmide. Esse cara é você, essa mulher sou eu. Somos nós que sustentamos a base da nossa pirâmide. O que a equipe faz? Só escala. Então a gente sustenta embaixo como empresário. E aí sobe nos nossos ombros os nossos líderes principais. E aí depois sobem os outros, e eles vão subindo. A escada fica fácil para subir, tem alguém dando suporte aqui embaixo. Então você é o que dá suporte para a tua liderança principal funcionar, que dá suporte para a liderança deles funcionarem, até que a equipe dê o show lá em cima. Quem brilha é a equipe.
Então, a verdadeira autoridade está em como você serve essa galera, como você serve esse time. Kaline, mas eu dou tudo para eles têm computador para trabalhar, eles têm a melhor internet, eu dou recursos, já paguei curso para o camarada, falei para ele ir lá fazer. Existem segredos ainda mais profundos que de repente você ainda não acessou. Existe um nível de serviço que ativa as pessoas. E aí você não vai lidar mais com o problema de falta de engajamento. Sabe aquela sensação de dar 1 minuto para ir embora e tá todo mundo com a bolsa na mão? E você fala, parece que ninguém é comprometido nesse lugar? Isso acabou. Porque quando você exerce a verdadeira autoridade e cobre esse time, o brilho nos olhos volta. Tem desdobramentos disso, a gente vai fazer isso no caminho. E a última dimensão é a colheita. Você imagina dentro do agronegócio, você imagina todo o processo até a colheita chegar, né? Enfim, toda a irrigação, todo o preparo da terra, toda a fertilização, toda a escolha da semente. Você imagina todo o processo para o timing da colheita. E aí, se você perde o timing da colheita, você perde a safra inteira. E eu recebi de novo nessa questão da sabedoria um insight tão poderoso e eu vim aplicando esse insight. Os cestos que você precisa para fazer a colheita são as pessoas. Então você imagina cestos mal trançados, você imagina cestos que o fundo está soltando, você vai perder a colheita. O que colocar ali vai ser desperdiçado. Então você precisa preparar os cestos. Prepare os cestos, prepare as pessoas. Se prepare para a colheita. A colheita é a grande multiplicação. A colheita é a tua visão tomando forma, tomando realidade. Mesmo que você já tenha alcançado de forma parcial a tua visão. Teu negócio funciona, você tem décadas no segmento, ou sua empresa abriu aí tem 5 anos, ou você nasceu ou renasceu na pandemia. Está funcionando, até tem uma colheita. Mas eu estou te falando numa escala da tua visão completa. Eu ensino para os líderes a fatiar a visão, né? Tem coisas que você vê que são tão grandiosas que a tua equipe não enxerga. Eles vão dizer, isso é impossível. Fatia a visão. Dá para eles uma parte. E aí, quando eles cumprirem, se você dá o desafio, né, der o desafio alto demais, eles se perdem no caminho, eles não conseguem ver. Então, fatia a visão. Eu canso de fatiar minha visão. Eu estou vendo lá, mas eu entrego só uma parte. E quando eles entregam, eu vou para as outras. Isso funciona muito. Então, para líderes muito sonhadores, que olham muito alto, eu digo que visão não se compra na farmácia, visão é algo que você acessa. Ninguém disse para você, ó, vou ter uma ideia aqui, vou colocar porque isso dá dinheiro. Normalmente foi algo que veio no seu coração, você falou, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar com isso. Aquilo queimou em você. Então, visão é algo que você acessa. Quando você vê, você está fluindo naquilo. Então, a visão multiplicada, o negócio escalado, a exponencialidade dos resultados, você ter liberdade, enfim, para desfrutar da vida e ver o negócio acontecendo. Isso é uma grande colheita, é a 7ª dimensão. Mas para isso, os cestos precisam estar prontos. E esse trabalho é seu. Você foca no trabalho de preparar os cestos. Só que você prepara os cestos estratégicos, os cestos influenciadores. E eles preparam outros que preparam outros. Não é você com o todo. É você com a equipe segmentada que você definiu. A gente vai conversar mais sobre isso. Eu criei todo esse treinamento. Eu não chamo mentoria, porque eu não sou mentora, eu sou treinadora. O treinamento é algo que mexe empiricamente comigo. Ele está dentro de mim. Eu sou apaixonada por treinar e desenvolver pessoas. Então, eu não me intitulo mentora. Qualquer empresário que me chamou assim, eu corrigi e disse, eu não sou mentora, eu sou treinadora. Para mim, o treinador ele tem outro tipo de posicionamento. O mentor até aponta um caminho. O treinador corrige a postura. Não é assim. Volta. Você andou rápido demais, você vai perder o fôlego lá na frente. Eu sou treinadora. Eu quero treinar você. Eu quero multiplicar os teus resultados. E para isso eu criei. Os líderes da última hora vão ter acesso ao que eu desenvolvi do treinamento das 7 dimensões da liderança. Essas 7 dimensões da liderança são para os líderes da última hora. Os líderes da última hora guardam um segredo e eu vou contar isso para você dentro do treinamento. O que é o líder da última hora? Onde está escondido isso? Então, os princípios que eu aplico, eles são eternos. Você vai passar da tua existência, eles vão estar aplicados no teu negócio. Eu construo uma liderança geracional. Eu fui contratada por alguns empresários desesperados. Kaline, como é que eu faço a sucessão do meu negócio? Meu filho não quer assumir, ele não está comprometido aqui, ele quer fazer outra coisa. Eu fico feliz de poder ter mandado ele para a faculdade que ele queria fazer, mas quem vai assumir os negócios?
Eu vou deixar isso aqui para quem? Quem vai tocar? Ai, legados, lideranças geracionais, perpassam a sua existência, vão além de você. Você precisa entender o que um líder da última hora está construindo para as próximas gerações. Eu quero te dar todas essas chaves. A gente tem um plano, são 8 semanas com você, 8 encontros individuais, né? Mas eu te encontro em 3 meses. Eu quero acompanhar você nesse caminho. A gente encontra, trabalha o ponto, trabalha a dimensão, você aplica e eu vou te dando suporte ali enquanto você vai aplicando. Eu quero te apresentar essa jornada. Eu estou muito feliz de poder te servir. Estou muito feliz em poder multiplicar esse conhecimento que até então estava só comigo. Eu ia lá e aplicava. Eu quero pulverizar isso, eu quero multiplicar isso. Então, eu tenho pedido a Deus a vida de 10 empresários. Eu quero servir 10 empresários para que a vida, a família, os negócios nunca mais sejam os mesmos. Se preparem para uma vida nova, se preparem para o brilho ser multiplicado. Se prepara para ver as pessoas engajadas, se prepara para mudar de vida. Mas você precisa estar disposto a transformar o que você precisa transformar em você. Você precisa estar disposto a ouvir o treinador. Não adianta você contratar um treinamento e dizer, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Então você nem vem porque você não tem um coração ensinável. Eu só trabalho com quem tem um coração ensinável. Você imagina, você quer multiplicar uma cultura que o outro absorva o que você está falando e siga. E você não tem o coração ensinável, então não vai funcionar nunca. A cultura que vai desaguar, que vai transbordar para eles é a que você carrega, a que você manifesta. Então, sempre eu mexi no coração do empresário primeiro e depois eu multiplicava o que eu tinha trabalhado para baixo. Então, não vai funcionar se não funcionar com você. É você primeiro. Primeiro em você, depois através de você. Vamos fazer essa jornada juntos? Tem aí um link para você se inscrever. Procura aqui, bota teu nome, eu entro em contato com você. Diz eu quero, Kaline. E aí eu vou conversar com você, vou marcar uma entrevista para a gente trocar a figurinha, conversar, eu entender a tua dor, o teu desafio e ver no que eu posso te servir. Se casar, se eu falar, bom, você é um tipo de líder da última hora que eu estou procurando para servir. As pessoas que eu toco, e eu falo isso com muita humildade, as empresas e os negócios que eu toquei, elas explodiram, elas tiveram um crescimento assombroso, as famílias nunca mais foram as mesmas. Existe uma família que está por trás daquele negócio, né? A família do empresário. Eu nunca vou tocar um negócio, eu sempre vou tocar um empresário primeiro. Eu falo para os funcionários, né, com tantas palestras que já fiz em tantas empresas que já perdi a conta, eu digo para eles, você nunca vai me ver tornando um profissional melhor. Eu não torno profissionais melhores. Eu torno pessoas melhores. Automaticamente elas são profissionais melhores. E eu costumo dizer que ninguém passa no portão da empresa, passou na porta, passou o crachá, bateu o ponto, plum! Agora eu sou dinâmico, prestativo, organizado. Isso não existe. A gente precisa entender que isso é uma cultura que a pessoa carrega nela e ela está levando isso para o teu negócio. Por isso a gente trabalha as pessoas para elas serem melhores. Esqueça os prontos, desenvolva as pessoas. Comenta aí, coloca aí, eu quero, eu preciso. Kaline, fala comigo, me chama, eu entro em contato com você, a gente marca essa entrevista. Se você for um líder da última hora e tiver o coração ensinável, a gente vai junto nessa jornada. Financeiro é uma merreca, é uma mixaria, é para servir a tua vida, tá? Eu quero 10. Depois que eu formar esses 10, eu pego mais 10. Eu quero colocar força no teu negócio, na tua empresa. Quero ver você crescer e prosperar, governando com liberdade, com tempo é vida. Que Deus abençoe sua vida. Que honra poder passar esse tempo aqui com você. Obrigada pela tua atenção. Se quiser ir em frente, me chama e a gente se conversa para ver se os corações aquecem, se a chama bater, é porque o teu tempo é a tua hora. Fica com Deus. Deus te abençoe.